Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Parece até um pastor, né? É só para dar uma lidinha. Não tem nada mais do que isso. Deixa eu tirar umas coisas assim que pintaram aqui no olho, viu? Só um minutinho para não embaçar o olho. É um cisto que caiu nos dois olhos, num só momento. Que Deus nos abençoe nessa noite. Mais uma vez. Que as emoções nossas particulares não venham interferir naquilo que nós propomos trazer nessa noite. Nós estamos consagrados a essa luta, igual a todos vocês, entendendo uma situação pequena. Por que é que nós lidamos tanto com os nossos problemas? É porque nós somos uma família só. Isso em termos de Pai Celestial. E a gente transferindo esse entendimento para o núcleo de nossas famílias particulares, nós entendemos o seguinte: no âmbito de pai, mãe e filhos, se tiver um entre 5, 6, 4, quanto seja um lar, se um filho está em desacordo com a harmonia da família, faz todo mundo sofrer. A família inteira sofre. Não é assim? Ninguém mais vive tranquilo. Aqui na Terra, a gente vê muito sofrimento. Então, tem vários irmãos nossos em sofrimento. E é por isso que nós estamos numa desarmonia que não é total, que se formos fazer uma estatística, há mais alegria, há mais concórdia e entendimento do que ao contrário. É que nos meios das informações televisivas, radiofônicas, seja o que for, exalta-se muito o erro, a falha, a queda e o vício, em detrimento das boas coisas que prosperam em todas as famílias. A gente entende que há uma união verdadeira em todos os lares. E melhor seria o entendimento em todos os lares se a gente compreendesse a vontade do Senhor Jesus em nossas vidas e aplicasse decididamente e com todas as nossas forças. Aí conseguiríamos erguer aqui nesse nosso planeta um mundo de alegria, de entendimento. A dor desapareceria, as dificuldades e os desentendimentos. No fundo, nós lutamos só para isso. Porque a única felicidade real e que ela seja palpável é a paz no coração. Porque nós não temos alegria sem mestre, diz os Espíritos. E por alegria sem mestre, nós entendemos o seguinte: quando a gente entende que um serviço para nós será o ponto da nossa felicidade, quando a gente assume a responsabilidade do trabalho, lá a gente verifica as dificuldades. Aquilo que era um sonho, uma alegria, uma felicidade, começa a ter os dissabores, a dificuldade, e muitas vezes a gente acha e supõe que não era o que nós gostaríamos então de alcançar, que uma outra coisa.
Então as coisas do mundo é então muito sazonal entre nós, mesmo porque a gente aplica muito pouco o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente pensa, lembra das coisas e vai entendendo. A humanidade sofre, de um modo geral, por não entender as coisas ou por não compreender o progresso. Não vai muitos meses, um senhor que residia no Mato Grosso do Norte, falando assim, ele é um emergente na parte financeira e ele tinha muito dinheiro, e tem. E vendo um dia um canal de televisão, ele viu uma exibição de um carro e ele ficou apaixonado pelo carro. O preço do carro seria assim de menos importância. O que era difícil era até ele se deslocar a São Paulo, comprá-lo e levá-lo para onde ele morava. Por quê? Aquele carro foi tudo o que ele sonhou na vida. E ele ligou para essa empresa que vendia esse carro importado e falou assim: vocês têm esse carro para exibição ou para venda? E foi informado que era para venda. E perguntou o preço. E o preço não é pouco e nós nem vamos mencionar aqui. Passava de 300 mil reais, muito mais. Ele disse assim: eu vou ver, se eu gostar do carro, eu vou comprar. Pois bem, viajou do Mato Grosso para a capital paulista e lá foi nessa loja, chegou logo de manhã cedo, olhou bem o carro, aí extasiou-se, achou uma maravilha, era um sonho que ele gostaria de ter. Ele deu aquela volta sobre todo aquele veículo, olhava tudo mais e ficou extasiado uns 20 minutos com aquilo ali. Diz assim: eu vou comprar esse carro assim, me agradou. E aí ele pediu ao vendedor: por gentileza, o senhor me dá a chave para que eu abra a porta do carro? E o vendedor disse assim: não, senhor, não tem chave esse carro. Falou: mas como? Todo carro tem chave, mas esse não possui. Ele tem um dispositivo eletrônico, digital, em que o senhor vai então colocar o seu dedo neste lugar da maçaneta aqui, e o próprio dedo do senhor vai imprimir que só o senhor abre esse carro colocando este dedo. Ele olhou e ele estava então junto com o filho e tudo mais, já estranhou. Chegou lá, selecionou o polegar direito, tocou, aí falou: isso então memorizou que esse dedo é que abre a porta do carro. Agora o senhor tira o dedo, aperte novamente, não precisa ter força, que o carro vai abrir, abaixa o vidro e a porta já está destravada para o senhor entrar. Ele achou aquilo uma maravilha. Desculpe. Aí, o que ocasionou? Entrou dentro do carro, deparou-se com várias coisas, utilidades, piloto, uma série de informações. Ele ficou preocupado como funcionava o carro. E ele perguntou ao mesmo vendedor: agora, para dar partida no carro também tem uma chave. Ele falou: não, senhor. O mesmo procedimento que o senhor fez na porta, o senhor vai fazer neste local aqui, e é onde que o carro começa a funcionar, ele é automático, e depois o senhor sai com ele. Ele ficou, olhou e falou assim: para que serve isso? Para tal, isso. E foi vendo que era muito grande. Ele falou assim: pois bem, e como é que eu posso guiar? Aí o vendedor chegou nele e disse assim: aqui está, é o manual de funcionamento do carro. Ele olhou e falou assim: não entendo muito não. Eu tenho pouca leitura, eu tenho muita dificuldade de entender e ler. Aí o vendedor viu que tinha entre ele e o carro um grande desafio. Você, mas o senhor tem que ler para saber, porque senão o senhor não funciona direito esse carro. Ele falou assim: mas não tem quem possa me explicar? Ele falou: tem, nós temos um vendedor. Ele falou: não aqui, mas para ir comigo lá no Mato Grosso, onde eu. Aí, entrar em entendimento, ele teve que levar uma pessoa
E aí o carro funcionou na mão dele 50%, os outros 50% ele não aprendeu. E o vendedor que acompanhou disse assim, olha, toda vez que o senhor tiver dificuldade, o senhor usa esse manual. Ele olhou e falou, aí ele pegou, quando foi embora, pôs no porta-luva e esqueceu. E aí eu pergunto, quando nós temos as nossas crises existenciais, quando nós temos as nossas crises familiares, econômicas e tudo mais, poderia ter à nossa disposição um manual? Como a gente vai resolver os nossos problemas? Quando a gente tem um filho difícil, não seria tão bom que ele viesse com o manual? Falar, bom, ele deu esse problema, então deixa eu ver qual página que eu soluciono. Não existe. Quando a gente se casa e tem uma mulher difícil, coisa que eu não tive, graças a Deus. O difícil lá em casa fui eu. A gente fala assim, por que que a minha sogra não mandou um manual de funcionamento da minha mulher, né? Que dá problema. E do marido também. Quando dá aquelas crises no marido, ela poderia pensar assim, por que que ele não veio com o manual de instrução? Como que funciona? E quando nós temos as dificuldades com a sogra, se tivesse um manual de instrução, seria muito fácil para a gente viver. Não é mesmo? Mas existe à disposição nossa. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele retrata todos os problemas da nossa vida. É pena que a gente, quando pega, acha que é difícil, a leitura não é fácil, eu não guardo, eu tenho dificuldade, eu não sei como funciona. Mas se a gente quisesse entender como é que funciona direito, a gente poderia então pedir auxílio de alguém. É o caso da nossa vinda ou de outros aqui. Nós, por ter alguma experiência de alguns anos mais, a gente pode lidar e falar. Então a gente pergunta, então eu tenho uma vida muito difícil com os meus filhos. Aonde que eu procuraria uma resposta? Corre lá no capítulo 5, no item 14, está lá. Você tem que ter calma e resignação. Eu não aceito a minha vida. Ela está muito difícil. Onde que eu vou me basear? Corre lá no capítulo 10. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. No item 18, Santo Agostinho fala o mal e o remédio. Se você quiser, aquilo ali soluciona o teu problema. Mas se você não quiser, você vai continuar em crise, com problema, triste, depressivo e vai sofrer muito. O manual pede sempre aponta o nosso comportamento diante de todos os problemas. Nós não precisamos sair gritando, chorando, reclamando. Dá para carregar perfeitamente a dor em nosso coração, porque ela tem uma providência. Nos transformar e nos modificar. Esses dias atrás, eu visitei uma casa espírita e fiz alguns comentários e eu falava assim, que tem hora na vida que nós temos tudo e não temos nada. Nós somos infelizes. A gente sofre. Depois que terminamos, eu fiz várias explicações, uma senhora veio então comigo e verificando a fisionomia, o aspecto físico dela, eu mesmo notei pela experiência de vida, longe de qualquer mediunidade, que ela está se definhando. A mulher está definhando, antes do tempo, está se acabando. E ela então se separou comigo e disse assim, falou, olha, moço, até que ela foi muito gentil comigo, né? Me chamar de moço. E aí ela disse assim, olha, moço, eu tenho marido, filhos, filhas, netos, casa, nós temos caminhonete, nós temos fazenda, nós temos carro, nós viajamos, não temos nenhum problema financeiro, graças a Deus.
e falou tudo isso, só que eu não sou feliz. Nós encontramos muito disso nos nossos dias, não é mesmo? Tem tudo e não tem nada. E nós encontramos pessoas que não tem nada e é feliz. Morre de alegria com o pouco que tem. Aí a gente pergunta, como que nós vamos viver? E essa pessoa me disse assim, olha, eu venho no centro e me fala para fazer caridade. Aí eu pego alguma coisa, vou na casa de um pobre e não consigo. Já me falaram para vir nos estudos, eu venho. Para vir na sopa, eu venho. Para rezar, eu faço e nada modifica. É difícil. Não é mesmo? Não tem muitos problemas desses? E muitas pessoas assim não vêm a uma religião, correm direto para o médico. E lá os procedimentos são diferentes, exclusivamente para tratar o corpo físico. Mas essa mesma mulher me relatou que ela já procurou tudo na medicina. E eles falaram assim, a senhora tem que se despreocupar. Então, como que nós vamos enfrentar esses problemas, sendo que eu falo para todo mundo me aponta a resposta, mas eu não consigo solucionar. Aí a gente abre o Evangelho, por isso que eu pedi, e tem aqui uma descrição simples, logo começando o Evangelho. A fé verdadeira, aliás, a fé inabalável, é aquela que pode encarar face a face a razão, ou a razão face a face. Então, como que nós encaramos face a face a razão? A razão é o raciocínio. O meu raciocínio está dizendo que eu sou triste. Então, está eu com o meu pensamento em tristeza. Parece que são duas coisas. Por isso que diz face a face. É eu comigo mesmo e um gravíssimo problema na minha vida. E como que eu vou encarar? Como que eu vou, então, dar razão, falar assim, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que sofrer isso? Existem pessoas que não têm. Isso não é certo. Todos nós temos um bom bocado de sofrimento aqui na Terra. E então a pessoa fala assim, mas como que eu tiro isso? Não tira, não sai. Porque isto é como fosse uma cruz. E nós temos que solucionar isto na razão nossa, com o entendimento nosso. Por isso que muitas pessoas vivem atribuladas e perguntando. É que a gente supõe que os males e os sofrimentos nossos, ele tem que ser solucionado rapidamente, pelo choro, pelo grito, pela reclamação. Isso não atrai nenhum bom espírito para nos auxiliar. O que nos ajuda é a fé. Mas falar da fé é uma coisa muito vaga. Então tem que falar assim, eu tenho fé, e se bate ainda, mas não modifica nada. Mas aí a gente procura o entendimento da fé nessa obra extraordinária, e ela fala assim, que a fé verdadeira tem que ser raciocinada. Ela não pode ser aceita de qualquer jeito. E a fé raciocinada é a própria pessoa que tem que saber o que ela tem que aplicar dentro dela. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, Kardec fala que todas as dores deste mundo, a gente tem que vencê-las com duas coisas: acreditando no futuro e com a fé. Então, eu tenho que ter um comportamento comigo muito calmo e frio, porque o meu problema, ele é transitório. Ele vai deixar uma experiência boa ou ruim. Se eu tiver um comportamento resignado, eu vou ter serenidade para pensar e resolver o meu problema. A resignação, a calma com a resignação, foi feita para nós termos serenidade. E se nós não gritarmos contra os nossos problemas, aí nós obteremos mais rapidamente o amparo dos bons espíritos. Então a gente imagina, tem gente que não sofre. Mentira, todo mundo sofre aqui na Terra. Então, no ano de 1600 e pouco, 1700, eu não estou lembrado,
na Espanha, teve um senhor que se chamou Miguel Cervantes de Saavedra. Esse homem, ele perdeu uma mão em uma guerra, ele foi preso por insolvência porque devia muito, ele foi atraiçoado pela esposa dele, ele foi ridicularizado por todo mundo e ele viveu a vida inteira em extrema miséria. Padeceu muita miséria a vida inteira. No entanto, Cervantes, vamos falar só isso, deixou uma obra que ninguém mais fez no mundo, Dom Quixote de la Mancha. Obras que poucas pessoas leram, porque ela é fantástica, como fosse uma novela. E isto, quem fala isto, não é os homens, é os espíritos. É uma das obras mais clássicas, mais inteligentes do mundo. E ele superou, mas deixou um legado, que é essa obra, que pode ler, é fantástica. Isso eu disse na Espanha. Na Inglaterra, por exemplo, existiu um senhor chamado William Shakespeare. Até hoje não existiu, no contexto do mundo, do ano que ele nasceu, 1600 e pouco também, até hoje, nenhuma pessoa que escreveu peças teatrais igual a dele. Os anos passam, os séculos passam, e as peças dele é que é posta dentro dos teatros e das novelas, ou partes. Ele foi fantástico. Numa época, ele teve uma crise tão grande, problemática, por isso que ele tem um personagem, o Otelo, que dizia ser ou não ser. Ele tinha dúvida aonde que ele estava vivendo. E numa crise dessa, ele pôs fogo no teatro dele, de tanto desespero e de tanta aflição que ele teve na vida. Passado um tempo, os problemas resolveram e ele deixou esse legado imortal para todos nós. Então, quando a gente pega uma porcelana e que a gente vê aquelas pinturas dentro dela, a pessoa que imaginou que poderia fazer uma faiança e então fazer um desenho e queimá-la para ela ficar presa ali, que a gente acha bonito, ai que linda essa, mas quem imaginou isso era o senhor francês, Palissy. Esse homem viveu em tão grande miséria que ele queria então deixar cerâmica esmaltada com uma pintura no ano de 1700 e tanto. Um dia ele não tinha nenhum recurso mais. Ele queimou os móveis da casa dele para fazer fogo, e a partir daquele dia ele chegou à cerâmica e recuperou-se. Só que ele teve um fim triste, que ele ficou preso na Revolução Francesa, na Bastilha, depois derrubaram, mas ele já havia sido decapitado. Então, a gente vai então na Alemanha. Nós vamos para a Inglaterra. Tinha lá um senhor, Michael Faraday, isso 1800, 1700. A lei, então, de cursos de dinâmicas, de forças elétricas, de eletrostática, do benzeno e várias coisas, esse homem é que descobriu estudando. Mas para chegar nisso, ele foi auxiliar de ferreiro. O ferreiro que fazia ferro para pôr nos animais e tudo mais. Trabalhou muito tempo e deixou, ele foi tido e é conhecido até hoje como um dos maiores físicos que a humanidade já teve. Então, as pessoas importantes também sofreram uma beirada. Hertz, quando a gente pega uma rádio FM, AM, aquelas ondas que vão explicando, foi um senhor que descobriu na Alemanha, Heinrich Hertz. Ele teve que vender jornal a vida inteira para poder chegar nos estudos. Deixou esse grande legado. O sofrimento, mas o que é a fé nessas pessoas em comum? Eles queriam atingir o fim que eles propuseram fazer. E a fé na parte religiosa
nós buscamos diferente. Por exemplo, o próprio Kardec, codificador da doutrina espírita, ele em Paris teria tudo para ser um lente, quer dizer, um grande professor da universidade. Mas o dia que ele se deparou com o benefício de voltar-se ao espiritismo, ele entregou tudo e foi viver como um pobre. Perdeu tudo na vida. Quando ele codificou a doutrina, ele sofreu perseguição, sarcasmo. Os espíritos falam que as pessoas da época, da sociedade, os homens grandes, faziam uma ironia cáustica sobre ele. Ridicularizava ele para todos os lados. E, no entanto, Kardec deixou a nós a codificação que está salvando nós de muito sofrimento. A gente pode viajar para a Espanha e lá teve uma médium chamada Amália Domingos Soler. Ela passou fome em função da cegueira que ela teve antes dos 40 anos. Mesmo assim, ela confiou em Deus e deixou um legado de várias obras extraordinárias para a nossa religião. No Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes era um grande deputado, um médico ilustre. O dia que ele leu, que deram para ele o livro dos Espíritos, ele leu o livro em uma noite. E não era com energia elétrica, era com um lampião a gás que existia na época, por volta de 1890 e pouco. Leu o livro a noite inteira e falou assim: é o que eu procurava para mim. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes viveu para os pobres e saiu da terra em extrema necessidade de dinheiro. Foi como um miserável daqui. No entanto, foi recebido como um apóstolo no mundo maior. E nós? O que é que nós queremos fazer? Nós só queremos prestar declaração de renda, deixar bens para os nossos filhos, ou nós deveríamos fazer algo mais em torno da nossa própria felicidade? A fé, nós só procuramos a fé porque nós vamos precisar dela a vida toda. Porque nós temos que dispensar certos artifícios e certas coisas materializadas, porque é na fé que nós vamos resistir aos impactos do sofrimento e das dificuldades. Porque cada dia que passa, quando mais a gente caminha para o término da jornada nossa, parece que a vida é como um parafuso e uma chave de fenda invisível vai nos apertando cada dia para os problemas. Mas todos os nossos problemas, sem nenhum, são solucionáveis. Vejamos bem. Diz que existiu, na época do Senhor Jesus, há 2000 anos, uma mulher que sofria de hemorragia. Era do conhecimento de todos, mas vamos relembrar. E essa mulher foi enganada pelo médico. E isso ocorre muito. Por falha, não se sabe. Não há o engodo proposital, mas há a falha. Existem pessoas que têm a infelicidade disso. Tem um amigo meu que ele juntou um dinheiro com muita dificuldade porque a esposa dele precisava fazer um implante dentário, 2 dentes. E escolheu um dentista, achou que era bom, pagou com a dificuldade dele. O dentista fez o serviço errado. Trouxe um transtorno tão grande e ele mesmo assim não se revolta, não se magoa, nem procurou processar e nada disso. A fé faculta a gente viver com as dificuldades. E essa mulher procurou tudo quanto é benefício. Hoje, as mulheres, então, com seus problemas mensais, têm todo o conforto para lidar com isso. É extraordinário a higiene, o bem-estar e tudo mais. Mas imaginem, há 2000 anos, sem medicina, sem conhecimento, sem nada. E uma hemorragia que não se estancava. Essa mulher, um dia, ela entendeu que se ela procurasse Jesus, ela ficaria curada dos problemas dela. Tal qual os nossos problemas, seja ele qual for.
E ela começou a procurar Jesus. Ela chegava em uma cidade, Jesus já tinha saído. Ela ia para outra cidade, Jesus já tinha saído. Quando ela se deparou com Jesus, no meio que se achava, tinha aproximadamente 4.000 pessoas acotoveladas e querendo extrair algum benefício de Jesus. Por quê? Os próprios evangelhos dizem que saía virtudes de Jesus. Pulava daqui para lá e caía, não se sabe aonde, as pessoas ficavam curadas. De repente, essa mulher olhou, à frente dela tinha uma multidão, e ela entendia o seguinte: se eu tocar em Jesus, eu estarei curado. Agora vocês imaginem, se ela falasse assim, dá licença, com licença, o meu problema, vocês imaginem, se hoje que tem alguma educação não é fácil, há 2.000 anos então, muito menos. E ela foi se infiltrando, foi empurrando, foi levando o papo e foi até que ela aproximou de Jesus. Mas quando ela foi tocar em Jesus, ele deu um passo. E o dedo dela tocou na túnica de Jesus. Aí Jesus parou e falou para Pedro: alguém me tocou. Ele falou: mas é lógico, Senhor. E os apóstolos faziam um cerco em Jesus, os 12. Fechava ele e todo mundo empurrava, carregava. Lembra-se do Chico? Mais ou menos assim. E aí, quando ele falou: não, alguém me tocou. E Pedro, então naquela grosseria dele, falou: mas é lógico, Senhor, olha quanta gente aqui em volta, está todo mundo empurrando. O Senhor falou assim: não, de mim saiu uma virtude. Jesus sabia o que acontecia na volta dele, porque quando a senhora tocou na veste dele, saiu alguma coisa que imediatamente foi na situação da doença da mulher e estancou a hemorragia sem nenhuma palavra. Jesus já nos ensina que o reino de Deus não tem aparência exterior. Os benefícios que a gente recebe da fé não vem nada por apresentação, ajoelhado na frente da televisão, gritaria. Não. Vem no íntimo da nossa alma. Igualzinho aquela vez que alguém notou que o Chico Xavier estava no hospital se tratando e uma luz atravessou e foi aonde ele estava no quarto e ali ele disse. E aquela mulher ficou tão atordoada que Pedro virou e falou assim: quem que... Ela falou assim: fui eu, perdoa, Senhor. E ajoelhou aos pés de Jesus. Jesus olhou para ela e falou assim: a tua fé te curou. É a fé que cura os nossos problemas. Agora, a demonstração de fé só não se dá aí. A mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, sentindo a morte aproximar-se dela, começou a chamar os filhos, um a um. E era uma fila enorme. Quando chegou a grande e extraordinária figura de Chico Xavier, ela falou assim: filho, eu vou me ausentar por uns tempos e eu vou te deixar nas mãos de fulana de tal. Você vai viver com ela. E Chico, com 5 anos, já tinha autoridade moral para fazer perguntas. Disse assim: mãe, a senhora está me entregando? A senhora está me dando? Ela falou: não, meu filho. Eu estou dizendo que eu preciso me ausentar. E você vai ficar. Depois nós nos encontraremos. Isso é que é fé. Eu tenho uma faxineira em casa, de vez em quando, porque nessa área eu sou uma novidade. E até um pouco preguiçoso de limpar a casa. E aí, outro dia ela chegou em casa chorando, né? Eu nem deve ter brigado com o marido, ou deve ter batido nela, né? Comecei a perguntar. Não, o filho dela, ele faz uma faculdade em Rio Preto, conseguiu um alojamento e foi para lá. E ela estava chorando por isso. Não é crítica. Isso é confiança ou desconfiança? É assim que nós vivemos.
Hoje, eu conversei com um cidadão e ele falou para mim assim, eu estou muito nervoso, até domingo eu não estou comendo e dormindo. Eu disse, mas por quê? Porque se o São Paulo não ganhar do São Paulo, nós exaltamos os nossos problemas e depois nós queremos, né, ter tranquilidade. Nós mesmos nos agredimos, nós mesmos criamos situações as mais indesejáveis e depois nós queremos, Senhor, não haverá. Porque nós, às vezes, se assustamos com o nada. Tudo que parece que vai ser um grande problema. Quantas vezes aqui em Auriflama o tempo formou e deu trovada, todo mundo fala assim, gente, nossa, a chuva que vem vindo aí de repente não deu um pingo. A vida nossa é assim. Nós estamos no ano de 2010. Então vamos voltar 100 anos. 1910. Quem que tinha nascido nessa época? Estava lá, Berna? Você estava lá, Berna? Você já era mocinha, certo? Em 1910 ocorreu um fato desconhecido para a população. Vocês imaginem que hoje, por exemplo, nós somos assim. Essa chuva que deu lá no Rio de Janeiro, a gente calmamente senta então, no sofá, liga a televisão, e eles mostram, então em tempo real, por que deu aquela chuva e a gente fica, não sabia. Nós temos meios de comunicação para saber tudo hoje. Por isso que a gente vive, que eu digo que a gente vive feliz. Nós vivemos felizes por isso. Nada nos assusta. Não é, porque tudo aí, hoje a gente quer saber, à noite eu vou ver a televisão. Você ficou sabendo, não, à noite eu vou ver, porque vai ter o relato, no tempo real. E essa providência é para nos ajudar a gente ter tranquilidade. Em 1910, por exemplo, vocês imaginam, 1910, acho que a Auriflama era puta mata, né, ainda. Se alguém tinha aqui, devia ser. A própria Nhandeara, né, foi de 1928, acho que fundada, uma coisa assim. Em 1910, houve o aparecimento do cometa de Halley aqui na Terra. Certo? Está correto? E o cometa de Halley, ele tem o nome Halley porque um astrônomo inglês que observou ele pelo ano de 1700, 1600, não sei se não. E ele apareceu nos céus do nosso planeta, aqui na Terra, iluminou no mês de maio de 1910 o planeta de fora a fora. E o cometa de Halley, ele é muito extraordinário. Então, os astros, o Sol, a Terra, Marte, Vênus, tudo, então eles estão dentro da física, todo mundo alinhado. Da física não, da astronomia, está todo mundo alinhado. Todo mundo tem seu movimento certinho. A Terra todo dia dá uma voltinha até dar um ano para dar uma volta sobre si. Então, pronto. E um cometa, e esse com o nome de Halley, então ele é diferente. Ele tem uma trajetória excêntrica, como diz os astrônomos. Por que é excêntrica? Porque ela foge do centro. Tudo fica no centro. E o cometa não. Ele desce de uma velocidade, ele vira, ele faz um monte de coisa. E ele ficou iluminando o céu do mundo. Diz que foi um terror, um medo tão grande da população, que teve gente que quase se matou. Os animais corriam, as aves, as galinhas, assim, não ficaram sossegadas. Diz que foi um transtorno. E teve um certo dia que o cometa fez uma trajetória muito rápida. Então diz que ele ficava com o núcleo dele, porque o núcleo, como a gente fala, a cabeça do cometa, ele é de material sólido, como se fosse pedras dentro dele. E a cauda dele é em função do sol que brilha, e ela tem, às vezes, uma extensão de muitos quilômetros. E em um dia de maio, ele ficou, então, com a parte do núcleo virado assim, para a nascente do sol. E a nascente do sol, a gente sabe que fica à direita do norte. Então, o norte está aqui, a nascente está lá.
E a cauda dele, muito comprida, estava para o poente. A cabeça para lá e a cauda para cá. E de repente diz que ele deu um giro de 180 graus, o cometa, e virou. Diz que o povo chegou, teve gente que atirava, teve gente que se matou de tanto medo. E não aconteceu nada. Mas por que o povo sofreu naquela época? Por ignorância, desconhecimento. Devagarinho o povo foi entendendo. Hoje, quando fala assim, vai ter um eclipse, vai ter isso, vai ter aquilo, nós já ficamos até de noite para ver. Pega um filmezinho, faz tudo. Aquela época era um transtorno. Hoje, quando a gente ouvir alguém gritando, chorando dos seus problemas, diga a ele, ó, é um manual para você não viver assim. Você quer ficar curado? Você quer, então, ficar são? Use o Evangelho segundo o Espiritismo. É muito tranquilo a gente viver com o Evangelho na mão. Então, por que nós temos que fazer? Porque a gente tem um resultado dessa vida. É o término dela. E tem muita gente que termina ela pessimamente, porque vive de paixões. Quando a gente tem fé, a gente tem amor. Amor no que Deus nos ensina. Amor em nós, amor na família, em tudo mais. Hoje eu estava sentado no almoço, eu com um filho que vive comigo, de 25 anos, e mais a secretária que estava em casa. Conversando, ele parou no olho e falou assim, sabe, pai, hoje eu estou vendo que nós dois somos iguais, por isso que a gente briga tanto. Ele já entendeu. Dois iguais é que tem conflito. E como que é fácil no Evangelho? A gente usa o perdão. No capítulo 14 fala sobre o perdão, um dos espíritos da rua. Nós devemos perdoar, porque tem hora que as pessoas não sabem o que fazem. E a fé favorece nós deixar as pessoas então perturbar-nos e a gente ficar tranquilo, porque ela vai um dia aprender e vai nos então dar grandes benefícios. Então, quando a gente vê isso, não tem que estar fazendo grandes coisas, basta ter fé, mas uma fé raciocinada, calma. Mas para a fé estar pronta, nós temos que montá-la no nosso caráter. E o nosso caráter tem que ter virtudes. E as virtudes essenciais para a nossa felicidade começam com o primeiro mandamento, é ser bom. Nós temos que ser bom para todo mundo, indistintamente. Ao sairmos à rua, principalmente, nós temos que externar a interioridade nossa para todo mundo ver e mostrar que nós somos simpáticos e devemos atrair para nós a simpatia, que é a garantia de saúde e paz. Então, ser bom é uma necessidade para a nossa felicidade e para o fortalecimento da nossa fé. Mais do que isso, nós precisamos ser caridosos. Caridoso é umas coisas assim, né? Outro dia eu fui então numa escola e então tinha um menino saindo, lá os meninos, e lá estava um neto meu. Eu fui buscá-lo. E saiu um que estava com a testa toda roxa. E ele deve ter caído e machucado, né? A maioria que viu então falava assim, nossa, esse moleque deve ser um capeta, hein? Nossa, isso deve ser, nossa, do fogão encerado. Outro falou assim, nossa, ninguém pode ver esse moleque. Isso é falta de caridade. É falta de caridade quando a gente vê uma pessoa que começa a juntar uma barriguinha e então a pessoa murcha, não consegue, pega uma camisa mais larga, não desfaz. E aí chega e fala assim, tá gordinho, hein? E é tudo que é falta de caridade. A caridade que Jesus fez é não notar nem comentar o defeito alheio. Em hipótese alguma. É não verificar. O Chico, uma vez contou que eles estavam um dia jantando
Eu não sei qual que era a história. E tinha uma pessoa no meio ali que gaguejava demais. E aí, todo mundo queria dar risada, porque uma pessoa que é gago causa pânico, né? E a caridade pede para não dar risada. Porque a pessoa não quer, ela não consegue. Ela faz força e não sai. E aí, então todo mundo estava para explodir de dar risada. De dar risada. Aí o Chico disse assim, ó, tem uma barata na sua sopa. Aí todo mundo explodiu. Caridade é a gente fazer com que o que está sendo ofendido não note. Ou melhor, um outro exemplo. É igual um ônibus que vem então de uma vilinha lá perto de Andeara e deixa lá umas 30 mulheres para trabalhar de doméstico. E uma dessas mulheres ficou sabendo que a filha estava grávida. Quando ela entrava no ônibus, todo mundo começava. Vocês imaginem o sofrimento de quem que está sendo vigiado. E todo mundo, então, sempre mexendo com ela para que ela falasse assim, ah, eu estou sofrendo, a minha filha engravidou, não sei o quê. Como que nunca tivesse acontecido isso, né? Nunca, nenhuma moça. Eu passei por isso com minha filha, não falo nada. Então, quando ela foi no ônibus, ela viu que todo mundo ficava assim, né? E aquilo foi um martírio. Um dia, 2 dias, segunda, terça, quarta. E ela disse que foi rezando para que Deus desse uma luz para ela vencer aquilo. Aí na quinta-feira ela achou, pela fé dela, uma ideia que faria ela não sofrer. Entrou no ônibus e disse assim, gente, vocês não sabem da melhor. Eu vou ser vó, a minha filha está grávida. Acabou com todo mundo. Isso que é caridade. Ou melhor, outro dia eu contei no outro centro ali, uma história, porque às vezes a gente quer enfrentar a vida nossa com mentira. E a mentira, meu pai já falava isso lá para trás, que tem perna curta, e é verdade. O pai dele já tinha falado para ele. E o avô dele também. Então diz que tinha uma mãe que falou para a filha assim, filha, eu vou te levar numa benzedeira. O que é a caridade? Aí, conversando com a filha, falou assim, só que é o seguinte, lá na casa da mulher que vai te benzer, é uma casa pobre. Só tem um filtro e uma caneca em cima. E é meio sujo. Você não vai pedir para beber água, tá certo? Não peça. Se você quiser, não fala nada, você vem aqui em casa, a gente toma. Aí ela foi levar a filha na benzedeira, chegou, entrou na sala, a menininha começou. Eu não vou beber água. Eu não vou pedir água. Eu não estou com sede. A mãe falava assim. Quando a gente quer estar mentindo, a gente fala assim, né? Com os filhos da gente. Vou te pego lá em casa. Para nós desanuviar os nossos problemas, né? E aí aquela mulher me disse, mas por que você não quer água, minha filha? É que a minha mãe falou que aqui o filtro é sujo, a caneca é suja. Isso é falta do quê? E como que ela solucionaria sem ter problema? Levasse uma garrafinha de água para a filha. Ó, filha, se você quiser, tiver sede, toma água. Caridade é isso. Evitar transtornos e problemas. Não é fácil? Tem hora que é difícil raciocinar. A doutrina espírita, isso daí, ela é fácil, você tem a fé. Fé é calma, resignação, mas trabalhando. Aí eu estava falando, nós temos que ser caridoso, agora nós temos que ser laborioso. Nós temos que trabalhar todo dia, não vai ficar para as coisas. Desde lavar panela, tudo mais. Porque uma vez perguntaram para o Chico, falou, Chico, os lordes, os barões, os condes, as condessas, os príncipes, as princesas, os reis, rainhas, aonde eles estão? Ah, está tudo sofrendo aí. E quem que está no céu? As lavadeiras e os lavradores. E tem gente que enjeita essas tarefas, mas são elas que levam nós, muitas vezes, para o céu. Ó, a minha unha, então não vou lavar.
Lava. A unha faz. O trabalho é bom. Depois nós temos que ser sóbrios. Sóbrio é aquela pessoa que sabe temperar tudo. De pouquinho, fala pouco, participa de pouco e vive muito. E por último, nós temos que ser modesto, humilde. Não mostrar o que é e o que tem. Sempre sendo humilde. Porque se assim não for, nós vamos ter transtorno aqui na terra e lá no céu. E para nós terminarmos, eu trouxe um recado de um amigo nosso. Todo mundo gosta de quem morreu mandou uma carta, não gosta? É mais certeza, é mais seguro, né? Tem um amigo nosso que ele mandou uma carta para nós. Aliás, não é bem uma carta, ele mandou um livro. E dentro desse livro eu destaquei um recado que ele mandou. Você fica aqui e fica mais bonito, José? Não tem mais jeito, né? Ele falou assim: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? A fé vai direto ao nosso coração. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Recado de um amigo nosso. Esse senhor saiu da terra como um cientista, médico, rico. No velório dele foi o maior acontecimento no Rio de Janeiro. Parou o Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1879. Morreu em 1934. Viveu 55 anos. De 1934 a 1942, ele viveu no umbral. 8 anos. E era cientista, médico, rico, figura importante. Em 1943, ele mandou um livro chamado Nosso Lar. Foi da onde nós extraímos o recado. No livro ele se chama André Luiz. Diz que a personalidade dele no mundo foi o Carl Chagas, que descobriu a doença de Chagas. Nem assim, porque ele não fez a tarefa de Deus. É com a fé, é suando e sofrendo todo dia, mas resignado e não fugindo do destino que Deus nos concedeu. Ninguém atraiçoa o destino que Deus mandou sem que a gente venha sofrer muito. Os únicos que saem daqui pela porta da frente são aqueles que fazem o seguinte: quando a gente ora a prece de Pai Nosso, a gente diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não podemos fugir disso. E seria interessante para a gente alicerçar a nossa fé e a vontade de ser feliz para sempre, que a gente lesse no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, no parágrafo 26, para ter uma boa informação do que nós devemos fazer. E no livro Justiça Divina, que dá o respaldo a essa questão do livro Céu e Inferno, uma lição que chama Previdência. É bom a gente procurar. Não posso falar dela porque foge ao assunto que propusemos falar hoje. Repito, o Céu e o Inferno, a primeira parte do livro, capítulo 7, 26º parágrafo. Leia com atenção. Abra o livro Justiça Divina do Emmanuel e leia sobre a previdência. Do mais, desejo
Muita paz a todos vocês, como eu tenho desfrutado dela na intimidade do meu coração. Apesar de ele estar muito machucado, mas ele segue em paz e confiante em Deus e em Jesus. Fique assim. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.